E aí, meu querido aluno, minha querida aluna, estudando aí para Seduc Goiás. Vamos dar aula, né? Vamos dar aula de física. E a gente vai dar continuidade à parte de calorimetria. A gente viu a parte de escalas termométricas, questões, né, de escalas. Agora a gente vai entrar na parte do calor, né? Das trocas de calor, calor sensível, calor latente, forma de propagação, né? Como interpretar isso, como resolver, né, isso, caso seja cobrado de você aí na sua provinha da Seduc Goiás. Vamos embora aqui comigo? Olha só. Quando a gente fala de tipos de propagação do calor, olha o que eu tenho. Esse tipo de propagação do calor. O calor se propaga de três formas: condução, convecção e irradiação. Rodrigo, diferença entre cada uma delas, né? Vamos lá. A condução, 90% dos casos ocorre nos sólidos e 10% dos casos nos líquidos. A condução, ela not vácuo, ou seja, não se propaga no vácuo, tá? Não transporta matéria, not transporte de matéria. E ela se propaga, né, da parte de maior temperatura para a de menor temperatura. Beleza? Então essas são as características da condução. Já a convecção, olha só. A convecção ela ocorre em 100% dos fluidos. 100% dos fluidos. O que é um fluido, Rodrigo? É um líquido ou estado gasoso. Não se propaga no vácuo, note vácuo. Não se propaga no vácuo, né? Ela transporta a matéria, partículas no ar, né? Transporta matéria. Gera correntes de convecção. Gera correntes de convecção. Lembrando a você que o movimento das correntes de convecção tem a ver com a densidade e a massa específica, tá? Aqui a gente tem o ar quente e tem o ar frio. O ar quente ele sobe por ter uma baixa densidade. O ar frio desce por ter uma alta densidade. Se a banca quiser brincar com você, eu falo da massa específica. Aí é o contrário. O ar quente sobe por ter uma alta massa específica e o ar frio desce por ter uma baixa massa específica. Então, cuidado com essas informações aí na parte de convecção, tá? Prof, a irradiação, olha só, ela ocorre no vácuo, ocorre
Peraí. Ocorre no vácuo e pode se propagar em meios materiais. São ondas eletromagnéticas que transmitem a energia do vácuo para os meios materiais. Não é obrigado na irradiação se propagar em meios. Pode. Então, muito cuidado se a banca falar que é obrigado. Não. Pode. Pode se propagar. Não é obrigado. Então, tá aí 3 casos de propagação do calor. Beleza? Condução, convecção e irradiação. Pega esses 3 casos e a gente aplica na garrafa térmica. Garrafa térmica conhecida como vaso de Dewar. Ixi, o vaso de Dewar, naquela época, né, se chamava de vaso, né? Hoje a gente chama de garrafa térmica. E todo mundo tem a ideia de que a garrafa térmica ela é só usada para conservar o que é quente, né? E tá errado, né? A garrafa térmica, ela conserva, né? A função da garrafa térmica é conservar o líquido com sua respectiva temperatura, podendo essa temperatura, gente, ser quente ou fria. Então ela conserva o líquido com sua respectiva temperatura. Prof, então quer dizer que essa temperatura pode ser quente ou fria. E aí, se a função é conservar, então a garrafa térmica, se ela conserva, ela vai ter que evitar trocas de calor. Prof, como é que ela vai evitar essas trocas de calor? Ela vai evitar essas trocas de calor, ó, por condução, convecção e radiação. Então ela vai evitar por as 3. Isso. Mostra pra gente como é que isso funciona. Mostro. Tá aqui uma garrafa. Imagina que seja uma garrafinha térmica. Camada dupla, né? Pronto, tá aqui. Temos aqui a tampa. Aí a gente tem aqui, ó, vácuo. Paredes espelhadas. Tampa de vedação. Aí vamos lá.
qual é a função? Né, conservar, ou seja, né, evitar, cada uma vai ter uma função. Por exemplo, o vácuo aqui, ele evita trocas de calor por condução e convecção. Que a condução e convecção são formas que não se propagam no vácuo. Então, o vácuo aí vai evitar aí as trocas por condução e por convecção. As paredes espelhadas, elas evitam trocas por irradiação, ou seja, a onda vai refletir. Então, ela não vai passar. E a tampa, né, ela evita trocas por convecção, ou seja, evitando as correntes de ar quente e ar frio se movimentando quando ela abre. Por convecção. Então, numa prova, se perguntar para você qual é a função da garrafa térmica, tá aí os tipos, né, os principais pontos que evitam a troca de calor: a tampa, as paredes espelhadas e o vácuo, tá? Boa, 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 boa. Caso caia, né, lógico, já tô te dando aí o gabarito até. O examinador, ele é traiçoeiro, né? Ele bota mesmo para machucar aí o seu pensamento. Outra aplicação dessas trocas, além da garrafa térmica, são as brisas. Brisas litorâneas. Essas brisas litorâneas, prof, eu tenho dois tipos, né? A brisa terrestre e a brisa marítima. E aí eu tenho que saber para onde, como é que eu dou o nome da brisa terrestre e da brisa marítima. Primeiro, o nome da brisa é de onde, né? Para onde vai, né? Ou de onde vem o ventinho gostoso, aquele ventinho que a gente vê, né, em dias quentes, né, e à noite. Prof, o nome da brisa é de onde parte o vento. É de onde parte o vento. Porque o vento, gente, o vento é uma coisa interessante, né? O vento é uma coisa interessante. Por exemplo, olha só. Vamos imaginar aqui noturno, noite. Vamos imaginar aqui na noite. Aí eu tenho aqui a Terra e o oceano. Tá aqui a Terra, tá aqui de noite. Eu tenho aqui a Terra, tem um oceano. Tá? Vamos lá. À noite, a Terra está com baixa temperatura e o oceano está com alta temperatura. O que acontece? Olha só o que acontece. Como aqui o oceano está com baixa temperatura, o oceano está com alta temperatura, essa moléculazinha aqui de ar sobe. Como a Terra está com baixa temperatura, essa moléculazinha de ar aqui, ó, desce. Presta atenção. Como essa molécula de ar na Terra desce, aqui vai ser uma zona de alta pressão. Por quê? Porque se ela desce, ela vai exercer uma alta força na superfície da Terra.
Alta força perpendicular, alta pressão. Como essa molécula sobe, ela deixa livre a superfície do oceano. Então aqui ela vai ter uma baixa força exercida na superfície da água, ou seja, uma zona de baixa pressão. Aí olha que invocado. Vai surgir aqui um ventinho, ó. Ah, um ventinho. Um ventinho, prof. Um ventinho que vai fluir, ó, da zona de alta pressão para a zona de baixa pressão. Ou seja, o vento vai para esse sentido aqui, ó. Que é a brisa. Esse vento, ou essa brisa, parte de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão. Sempre se deslocando do maior para o menor. Isso, do maior para o menor. Então, como esse ventinho parte da Terra, o nome dessa brisa é brisa terrestre. E ela acontece quando? De noite. Acontece de noite. Aí olha o que acontece com a brisa marítima. Dia. Aí tá aqui, ó. A Terra, o oceano. O deslocamento do ventinho é da maior pressão para a menor pressão, tá? Tá, porque aí empurra o ar. Aqui o ar está sendo empurrado da zona de alta pressão para a zona de baixa pressão. O examinador pode colocar isso na tua prova. De dia, a Terra está mais quente, a água está mais fria. Terra mais quente, moléculazinha sobe. Se ela sobe, ela vai exercer menos força na superfície da Terra, ou seja, vai ser uma zona de baixa pressão. Já no oceano, menor temperatura, a moléculazinha, ó, desce. A molécula descendo vai exercer aqui uma maior força na superfície livre da água, ou seja, vai ter uma alta pressão. Aí, uma zona de alta pressão empurra o vento para uma zona de baixa pressão. Então, o vento agora, ó, a brisazinha, vai soprar, ó, do oceano para a Terra. A brisa, o ventinho. Como vai soprar do oceano para a Terra, o nome da brisa, brisa marítima, de onde parte o ventinho. Brisa marítima. Tá, prof. Então, o nome da brisa é de onde parte o vento, que é da zona de alta pressão para a zona de baixa pressão. E a brisa marítima, ela acontece de dia. Ela acontece de dia. Tá aí os dois fenômenos que podem cair na tua prova, tá? Brisa terrestre, brisa marítima. E a garrafa de vaso de Dewar, garrafa térmica, ele tem, né, outras aplicações. Prof. E aí, a gente viu agora os tipos de propagação do calor, mas tem os tipos de calor, né? Tipos de calor. Quais são os tipos de calor que podem aparecer numa questão e eu tenho que estar preparado? Sensível, latente. Tem diferença? Tem diferença. Qual é a diferença? O sensível promove variação de temperatura. E o latente mantém a temperatura constante. Ou seja, não há alteração, não há variação. Prof,
Esse que promove a variação de temperatura mantém a fase de agregação, ou seja, não muda de fase. Então, calor sensível você usa em uma mesma fase. Sólido, sólido, líquido para líquido, gasoso para gasoso. Não há mudança de fase no caso do calor sensível, né? Porque ocorre variação. Enquanto ocorrer variação de temperatura, a fase não muda. Aí, tu chega no latente e ele diz o seguinte: epa, a temperatura aqui é constante. É constante? É. Então aqui vai ter, olha só, aqui nós temos mudança de fase. Por que aqui nós temos mudança de fase? Porque a temperatura permaneceu inalterada. Então aqui nós temos uma troca de fase de agregação. Então, quando é que eu vou usar o calor sensível? Quando eu mantiver a fase. E quando é que eu uso o calor latente? Quando eu estiver trocando a fase. Prof, dá um exemplo aí, né? Como é que vai funcionar esse negócio de mudança de fase, mesma fase. Peraí, deixa eu só escrever melhorzinho aqui. Sólido, líquido, gasoso. Aí é o seguinte, ó. Temperatura T1, temperatura T2, temperatura T2, temperatura T3, temperatura T3, temperatura T4. Olha só que interessante aqui. O que acontece quando a temperatura vai de T1 para T2? Na mesma fase, o calor aqui é o calor sensível. De T2 para T2, ou seja, não mudou a temperatura, o calor aqui usado é o calor latente. De T2 para T3, houve variação de temperatura, calor aqui invocado, calor sensível. De T3 para T3, não mudou a temperatura, aqui é o calor latente. T3 para T4, houve variação de temperatura na mesma fase, calor sensível. Então isso aqui é mais ou menos uma ideia, né, do que, onde é que a gente aplica o calor sensível e o calor latente. Aí vamos lá, ó. Do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, a mudança de fase, o calor usado aqui é o calor latente, ó, você pode ver. Você usa o calor latente no caso da fusão, no outro da vaporização. Prof, eu posso usar também de onde? Eu posso usar, ó, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. Se for do gasoso para o líquido, eu vou ter a condensação. Do líquido para o sólido, a solidificação. Ainda podemos brincar do sólido para o gasoso direto. Peraí. Né? E do gasoso para o sólido direto. Do sólido para o gasoso, sublimação. Direta. Sublimação, voltando. Inversa. Ou ressublimação, ou a famosa cristalização. Se for a mesma substância, o que vai acontecer se for a mesma substância? Olha só. Na mesma substância, a temperatura da fusão é a mesma da solidificação.
da vaporização a mesma da condensação, da sublimação direta a mesma da sublimação inversa. Se for para a mesma substância. Essa temperatura de ida e volta, se for com substância diferente, por exemplo, a temperatura de fusão é a mesma temperatura de solidificação, por exemplo, a temperatura de fusão da água é a mesma temperatura de solidificação do mercúrio ou de uma outra substância qualquer? Não, não pode, porque você mudou a substância. Mesmo sendo do sólido para o líquido, do líquido para o sólido, a temperatura muda de uma substância para outra. É fato isso. Então, a temperatura de fusão da água é a mesma temperatura de solidificação da água. A temperatura de vaporização da água é a mesma temperatura de condensação da água. Na condensação aqui temos a liquefação. Só que na liquefação existe uma parte que já chamamos isso de gás. Que aí a gente vai ver que a diferença do estado de vapor para o gás, existe uma diferençazinha aí, né? Quando a gente vê no gráfico de mudanças de fase. Aí você vem para cá, ó, e pergunta, prof, explica aí, né, o gráfico das mudanças de fase. É um gráfico PT. Pronto. Gráfico PT dessa forma. Essa primeira parte aqui, ó, do gráfico, ela é sólida. Sólida. Essa segunda parte aqui, entre a boquinha, ela é a fase líquida da substância. E essa fase aqui, ó, olha que interessante aqui, ó, que eu vou fazer. Essa fase aqui de verde é a fase gasosa. Na fase gasosa, nós temos aqui um negócio que é interessante. Existe aqui uma linha. Toda essa parte de verde é gasosa, tá? Que essa linha bem aqui significa a temperatura crítica da substância. Toda substância tem a sua temperatura crítica. E ela separa na fase gasosa. Eu vou até apagar esse nome gasoso aqui. Eu vou escrever gasoso assim, ó. Gasosa. Por que eu escrevi assim? Porque a fase gasosa, ela compõe o vapor. Depois da temperatura crítica para a direita, o gás. Então, peraí, prof. Peraí que o senhor está me dizendo, então, que a fase gasosa, ela compõe o vapor e o gás. Isso. Ou seja, é vapor mais gás. Isso. E o vapor do gás é separado pela temperatura crítica. Se você estiver mexendo com gás, aí você vai transformar em... vai liquefazer o gás. Se você tiver com vapor, você vai condensar o vapor. Ah, então quer dizer que esse nome aqui, condensação, ele também pode ser a liquefação. Você pode liquefação. Você pode liquefazer um gás ou condensar um vapor. Tá? Nesse gráfico aqui das mudanças de fase, existe esse ponto aqui que é chamado de ponto triplo. Esse ponto triplo é o ponto onde a substância está ao mesmo tempo na fase sólida, líquida e gasosa. Então existe aqui uma certa temperatura e uma certa pressão da substância que coexistem as três fases ao mesmo tempo. Esse gráfico aqui, né, das mudanças de fase, ele comporta a maioria das substâncias. Maioria das substâncias. Por que você comporta a maioria das substâncias, né? Que existe um gráfico que comportam 4 substânciazinhas que são substâncias anômalas, né? O que uma banca gosta de cobrar aqui? Rapaz, ele gosta de cobrar isso aqui, ó.
que acontece do sólido para o líquido, do líquido para o sólido, do sólido para o gasoso, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do gasoso para o sólido, e aí vai. Ele gosta de cobrar essas mudanças de fase. Essas curvinhas são as curvas, né, da mudança de fase. Existe na pressão temperatura, existe o gráfico, ó, das substâncias anômalas. Isso aqui, fase sólida, líquida, gasosa. E aí o problema tá nessa curvinha aqui, ó. É a curva que é diferente da maioria. Prof, qual o problema das substâncias anômalas? O problema está aqui, filho. Na curva da fusão ou solidificação. O problema está aí? Tá. Quais são as substâncias que comportam esse gráfico? Água, ferro, bismuto, antimônio. Ou seja, só são 4 que pertencem a esse gráfico aí. Só 4. Água, ferro, bismuto e antimônio. Qual é o problema dessas 4 substâncias? O único problema está na curva da fusão e da solidificação. É inversamente proporcional da maioria das substâncias, ó. Tá vendo, ó? A diferença, ó. A outra curva é igualzinha. A curva da sublimação, a curva da condensação, a curva da sublimação inversa, a curva da vaporização, entendeu? O que muda de um para o outro, ó, se você perceber, é na curva da fusão ou solidificação. Tá bom? Se liga nesse tipo de situação, tá? Caso seja, né, pedido a você. Qual a principal diferença do gráfico das substâncias anômalas? Esse gráfico é chamado de substâncias anômalas. Gráfico das substâncias anômalas. Tá bom? Prof, fala aí um pouquinho de como calcular, né? Como calcular o calor sensível e o calor latente. Sensível, latente. Sensível tem a variação de temperatura. O latente não tem a variação de temperatura, tem o calor da mudança de fase. Esse L é o calor da mudança de fase. Já no sensível, existe aqui o Czinho, que é o calor específico da substância para variar a temperatura. Para cada gama da substância. Tá? Esse calor específico, né? Esse calor específico ele funciona da seguinte forma, ó. Ele pode ser grande ou pequeno. Se for grande, difícil de aquecer. Se for pequeno,
fácil de aquecer. Prof, por quê? Porque quanto maior, difícil de aquecer, porque aqui vai precisar de muita energia. Precisa de muitas calorias para 1 gama. E por que aqui é fácil de aquecer, prof? Porque aqui precisa de poucas calorias para 1 gama da substância aquecer. Aquecer aqui. Aquecer. Tá bom? Então, em termos de prova, você vai olhar para o número. Dá um exemplo. Vamos pegar um exemplo prático. Calor específico, calor específico, calor específico. Chamar de C1, C2, C3. Vou chamar aqui de 1 cal gama grau Celsius. Depois a gente fala um pouquinho das unidades. 0,5 cal gama grau Celsius. 0,02 cal gama grau Celsius. E aí, prof? Aí, seguinte. Quem tem o maior? C1. Quem tem o menor? O C3. E aí a gente vai fazer essa relação. Quem esquenta mais rápido? C3. Quem demora a esquentar? O C1. Quem é mais ou menos? C2. Se você imaginar, olha só. Aqui, 1 gama da substância para variar 1 grau Celsius precisa de 1 caloria. 1 para 1, ó. Já aqui, ó, o mesmo gama de outra substância para variar 1 grau Celsius, sabe quanto é que ele precisa? De 0,02. Olha como precisa de pouquinho, rapidinho esquenta. Aqui intermediário, 1 gama para variar 1 grau Celsius vai precisar de quanto? Meia caloria só. Meia caloria. Prof, e aí? E aí o que eu vou chamar a sua atenção? Essas substâncias que possuem um alto calor específico são as chamadas substâncias termorreguladoras. Termorreguladoras de temperatura, né? Porque se você quiser resfriar qualquer que for o material, você tem que procurar uma substância que tem um alto calor específico para resfriar aquele material. Por quê, prof? Porque aquela substância que tem um alto calor específico, na hora que você jogar aquele material com uma temperatura elevada para resfriar, aquela substância vai absorver aquela energia daquela que está quente. Aquela que está quente vai ceder energia, então vai baixar sua temperatura, vai começar a resfriar. E aquela que está recebendo aquela energia vai aquecer. Mas como ela tem um alto calor específico, vai receber muita energia, vai aquecer pouco. Por isso que você consegue resfriar. Por isso que são substâncias termorreguladoras. Exemplo, água. Aí você pergunta, eu vou pegar um objeto que está super quente, vou colocar em uma substância com baixo calor específico? É para se ferrar, filho. Por que é para se ferrar? Não vai resfriar. Sabe o que vai acontecer? Pegar uma substância quente e colocar numa substância que tem baixo calor específico, vai aquecer a outra substância. Não vai resfriar, não. Vai ficar as duas quentes. Porque a outra precisa de muito pouquinha energia para aquecer. No caso, 0,02, ó. Aí vão ficar duas quentes, nenhuma esfria e não adiantou de nada. Entendeu? É isso que eu quero deixar claro aqui com esse exemplo dos calores específicos. Mais à frente a gente trabalha as unidades e trabalha as regrinhas de 3, direta e inversa, para aplicar as fórmulas do calor sensível e calor latente. Questões que são praxe de cair em prova com uma parte de calorimetria são as trocas de calor envolvendo gelo e água. Aí a gente aguarda quando eu trouxer as questões para mostrar a você como é que você deve proceder e como você também deve, caso um dia tenha a oportunidade de explicar a física para o seu aluno, explicar esse assunto para o cara sem fazer com que ele decore. Tipo, prof, eu vou fazer como está nos livros de física. Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais Q5, somar tudo igual a zero, já porque a troca são entre os corpos. Assim tu força o aluno a ficar sempre decorando e não raciocinando. E na prática a gente tem que raciocinar, tá bom? Então, faça suas anotações, tire a dúvida comigo no fórum de dúvidas. Vamos para cima da banca, Seduc Goiás está chegando e eu quero fazer parte sim, junto contigo, da tua aprovação. Vamos para cima da banca?